Eu deixo você pra colocar isso Genial, aqui. Naru! Você foi, literalmente, como diria o canal Primeira Fila, te falo em timing perfeito. Girou o tema, galera! Vamos falar. Ai, Jesus. Nossa, aí, na moral, hoje ninguém pode falar que eu vou falar mal de Gabi, porque não tem como. Que episódio cinema foi esse? Ai, episódio 38! Há controvérsias. Vou te expulsar da live, já pra... Agora eu posso falar da série. Não vai falar, não. Então, vamos lá. Censura comendo solta nesse canal. Gente, que episódio brabo! E ó, galera que mandou nas lives anteriores falando que o Deep viraria um Kamen Rider. E aí a gente falou, vamos esperar para ver o que vai sair. E saiu! O Deep virando o Bitter Gavi Batatinha Frita 1, 2, 3. Não, é como diz, não é esse o nome, não. É Bitter Gavi Batatinha do Capiroto. Batatinha do Capiroto. Batatinha do cão. Né? E assim, vamos começar falando primeiramente sobre essa mudança do Deep, né, que sofreu a cirurgia de alteração, né, como é que é mesmo? Modificação. Né? Alteração de belt. Cirurgia de alteração de boca. Alteração de gal. De boca. Redesignação de boca. Nada disso, não. Não é isso, não. O termo correto é botagem de dentadura nova. Trocar a dentadura. Aplicação de nova arcada dentária. O Nielv, que é um ótimo dentista, né? Um ótimo ortodontista também. Só que, na verdade, que não é o dente. Não é o dente. Dentadura nova. Não, adorei esse comentário. Cirurgia bucomaxilar granite. Perfeito, Márcio. Márcio sempre se sobressaindo com os comentários dele. Muito bom. Enfim, tivemos o Deep passando pela modificação, né? E passando vergonha. Primeiramente, o Deep entrando. A gente percebeu que o Deep entrou numa pira tão grande, mas tão grande. Não, tipo, mas mesmo como um terapeuta resolvia aquilo ali, né? Não precisava disso tudo. Cara, igual eu tava comentando em off com o Eternal e isso no grupo eu falei por alto. O Deep já tava ferrado. O Deep, ele já não era muito normal. Depois que a Cheetah morreu, a coisa piorou. Só que, tipo assim, aí na hora que aí, quando a Lizzie chegou e começou a cuidar dele, aí, meu Deus, aí ela despirocou de vez. Na minha cabeça, ela tá ferrando todo o psicológico dele. É ela que tá colocando aquelas alucinações malucas dele. Ela não tá tendo muito trabalho, né, cara? Porque o psicológico dele já nunca foi normal. Tipo assim, né? Não, até porque ela consertou a bonequinha da Cheetah. Não é só pra ferrar mais o psicológico dele, velho. Pra mim, ela tá terminando de ferrar com ele. Justo. Então, Bebeto, de sábado pra cá, o Bebeto perguntou aqui, ó. Então, sábado passado, que deu uma rushada terrível. Eu comecei a assistir. Era 8h30 da noite. Vou dar até o layout pro Naru. Vai, Naru. Sábado passado eu comecei a assistir de raio, só de zoeira. Não, vou ver o primeiro episódio pra ver se é tudo isso aí. Isso aí acho que era 7h30 ou era 8h30 da noite. Eu rushei até o episódio 14. Aí eu brinquei com o pessoal e falei que eu não tava gostando, que era muito açucarado demais. Nesse meu tempo, lógico. Aí chegou domingo, eu vi mais um pouco, cheguei até o 20, ou 22, sei lá, e de segunda pra cá, até ontem, eu terminei, eu cheguei no final.
E chegou até o episódio atual. Até o episódio atual. Vi alguns pontos em questão que eu não concordei, algumas picuinhas, coisas que eu achei errado, que sumiram do roteiro, tipo o problema cardíaco que o Raita tinha com aquela forma de geleia. Sumiu, desapareceu. Tem umas outras coisas que eu comentei no grupo lá que agora de cabeça eu não lembro. Tinha que botar essa em dia. E ainda acho, é muito açucarado. Eu acho que depois disso aí eu vou ter que fazer um pouquinho de. A gente vai. Galera, então insulina. Continuem mandando live pix pra gente poder pagar o glifage do Narutaki, tá bom? Porque foi dessa, cara. O nosso menino Narutaki não pode ficar diabético. Tá? Foram 30 e tantos episódios para assistir de 3 dias. Foi puxado. Menino Narutaki não pode ficar diabético, então, por favor, quem quiser continuar mandando live pix, vocês podem mandar que a gente vai pagar o tratamento de glicose do menino Narutaki. Vamos no episódio! Cara, então, assim, pegou o Deep totalmente perturbado. A teoria que o Naru falou faz todo sentido. Pegou o Deep já quebrado, né? Por conta da morte da irmã, né? O Deep ficou ainda mais perturbado depois de ter visto o Lango morrer para o Akagave, o mesmo que matou a irmã dele, né? Matou o irmão mais velho, que na cabeça do Deep, o Lango tem a capacidade de matar o Akagave. Só que não é assim. O Gabi simplesmente foi evoluindo, inclusive bate um pouquinho com essa teoria maluca, mas enfim. Tá na 10ª Final Form já? A 10ª Final Form foi ótimo. Aí o que acontece? Ele foi evoluindo, e o Deep, quando ele foi tentar literalmente se vingar do Gabi, no episódio anterior, ele viu que ele não tinha força suficiente. Então, a única forma que ele teria era implantar o Gavi e pedir ajuda pro Nialve. E para isso, aquilo foi literalmente tipo um momento em que, desculpa até o termo que eu vou usar, mas literalmente vender a alma pro demônio, basicamente. Na verdade, ele não pediu ajuda, né? O Nielve, assim, tão qual a Rami, tão qual o Super G-Look, tá acabando a matéria-prima, ele foi atrás do Deep e falou, a gente vai transformar você num Akagave para você poder lutar contra o Akagave. Ele falou, não quero. Aí ele jogou lá vamos aí que vai ser legal. Aí o Deep ficou pensando, pediu a outra maluca lá, deu opinião para ele, a manipuladora lá. A Liesel continuou, botou mais lenha na história. A Liesel falou assim, você pode ir. A Liesel mandou assim mesmo. Vem cá. Ai, querido, pode ir. Qualquer coisa, eu tô aqui para te apoiar, tá bom? Se amo, bebê. Falou, mostra essa boquinha pro mundo, vai. Foi bem assim. Ai, mostra. Ai, caralho. Mostra pro Gavi que não é só ele que mostra. Isso também. Foi muito errado! Errado! Mas eu adorei. Aí o Nielve transformou ele falou, agora eu posso. Só que o Nielve esqueceu que aquele nível de poder que ele deu para o Deep não bate de frente com a forma final do Gavi. Ainda não é o suficiente. Não se esqueça de comentar da risada de maluco a la Coringa, quando ele viu o Gavi novo, o Gavi preto, aquela risada doida, psicopata dele. Foi incrível, achei maravilhoso. Gostei demais. A coringada que ele deu foi muito bom mesmo. Em contraparte a isso, nós temos a subtrama do Graniute e o Graniute que sequestrou a mãe do Ranto. E eu tenho que dizer uma coisa. Que roteiro cinema foi isso, cara? Que roteiro cinema. Essa subtrama do Ranto com o Graniute e passando por aquela crise existencial de mas eu quero cometer a minha vingança,
mas ao mesmo tempo eu não quero tirar o cara que o Kenji. Eu não quero fazer o que é uma figura importante para o pequeno Hiroto. Porra, temos que combinar uma coisa, ó. Cinema! Essa trama do Ranto foi cinema! Coisa linda! Cara, ali, só esses minutos dessa trama valeu mais do que todos os possíveis 45, 50 episódios de Gozyuja juntos. Nem se juntar os 50 episódios de Gozyuja chega naqueles minutinhos da subtrama do Ranto. Foi uma trama linda. Eu tenho que confessar para vocês que realmente aquilo, quando eu estava vendo aquela coisa do tipo, ele falando que você cometeu inúmeros crimes no passado, eu sei, eu me arrependo. Me Deixa pelo perdoa. menos concluir a forma, deixa eu pelo menos concluir o trabalho com o pequeno mestre, deixa eu fazer pelo menos isso, deixar pelo menos esse último legado. Eu falei, Aí ele falou, então você só conclui esse último trabalho, porque depois eu não vou te perdoar. Aí eu pensei, porra, fudeu, é agora. Ferrou. O homem vai pegar o granite, vai explodir ele em forma de chocolate. Oh, e a trama foi sendo construída de uma forma tão bonita, né? E provou que nem sempre a vingança se É plena. Vingança. Ele provou que o Seu Madruga já... Ele não provou nada. Seu Madruga já nos ensinou isso há muito tempo, cara. A vingança nunca... Não sei se o Chaves chegou no Japão, mas a vingança nunca é plena, mas chegou. Chegou? E, por sinal, fez muito sucesso lá. E eu estava esperando que você usasse essa referência. Porque, para quem não sabe, o Rodrigo é o nosso homem referências a Bolanhos. Referência do Bolanhos. Cara, eu gostei. Na verdade, eu tava com uma opinião quando você começou a falar, e a minha opinião já mudou agora. Acho que é isso aí. Ele, como diz aqui, ele rompeu o ciclo, né? Porque se ele mata o cara, ele poderia gerar no menino o mesmo sentimento de busca por vingança que ele teve durante anos da vida dele. Então, tipo, vamos parar por aqui, né? Porque assim, vamos lá, gente. Não estou justificando e nem dizendo que o monstro estava certo. Só que a gente tem que lembrar que o crime que o monstro cometeu foi sequestrar. Mas não foi o monstro, não foi o Granute ali que matou, que tirou a vida da mãe do Ranto. Ele só estava meio que cumprindo o papel. Mas aí ele pegou ela, levou para o mundo dos Granutes e foi lá que ela morreu. Mas não foi com a participação dele. Ele não matou ela. E outra coisa, como ele mesmo falou, com uma cena que eu acho lindo que ele fala, o seu eu do passado está morto. Porém, se você voltar a fazer algo disso, eu não vou te perdoar. Cara. Ali deu medo, ele arrepia ali. Olha isso aqui, gente, é sério. Eu tô arrepiado. Então, mas eu posso falar do que eu não gostei agora? Eu não gostei do final do episódio, porque... a gente já vai falar sobre isso. Deixa ele falar. Vamos pular essa parte, vamos pular. Eu quero falar mais um pouquinho sobre a luta da Cheetah Não, pô, você pode falar sobre a luta da Cheetah sem problema, mas não precisa me impedir de falar sobre o que eu ia falar. Deixa eu falar o que eu não gostou. Deixa eu só concluir, aí você fala rapidão. Eu senti que é o seguinte, tudo isso que você falou, que nos trouxe essa emoção, que arrepiou, né? Deixou a gente arrepiado, que a gente falou, nossa, puta que foda, que roteiro, que cinema. Quando a Glota mata o personagem, isso... Pegou e sacou pelo ralo. Exato. Eu acho que foi tipo... Talvez pudesse ter usado isso para trazer mais drama, tipo, o personagem está sendo perseguido e o Ranto tem que proteger o cara, sabe? Coisa nesse sentido. Mas poderia aí mataram o cara, desenvolvimentar mais. Então. E aí, tipo, quando o cara morreu, parece que meio que... Sabe aquela sensação que você tem quando o personagem morre numa guerra, aí você fala... Aí aquilo resulta numa outra guerra, resulta num monte de coisa, aí chega no final o personagem revive e parece que tudo que se passou em vão? Literalmente ele pegou e falou assim,
Você tava se apegando a ele? Foda-se. Mas eu achei que toda a construção, todo o depoimento do Hunter, toda a construção do episódio, tudo que a gente sentiu, o roteiro jogou no lixo, simplesmente matando o cara. Não tinha necessidade daquilo acontecer. Sabe o que podia ter feito? Você deixaria o episódio muito melhor? A Agnota podia chegar, pegar ele, sequestrar ele e sequestrar outro e já seguinte. Eu vi que você tá assim, né? Sequestrar os dois, matar o outro na frente dele e falar o seguinte. Ou então matasse na frente do Ranto, né? Do Ranto, do Showman, enfim. Ou até mesmo do próprio Rakia, porque a gente vai perceber que no final das contas, todo mundo falou aqui durante outras lives que é a mais pura verdade, que a verdadeira assassina do irmão do Rakia foi a Grota. Inclusive, quando ela corta ele com a foice, se você reparar, dá para perceber que é o mesmo corte que apareceu nas costas. Mesmo fio de corte. Mesmo fio de corte. Exatamente, eu reparei isso também. Agora tá mais do que certo, vai, cara. O Rakia vai ter que ter um upgrade legal, porque já foi confirmado. Foi confirmado. Porque só com aquela forma da geleia e do... Ela trucida ele. Não vai. Ela trucida os três, né? Não os vai. Três. Mas será que a Glota já vai de base no próximo já? Será? Não, eu acho que não. Não, eu acho que vai ter o desenvolvimento. Eu acho que primeiro, provavelmente, o Rakia vai entrar na porrada com ela, vai apanhar, e aí no episódio seguinte... porque ele precisa, né? Ele tem que descobrir, ter um motivo para ter um novo driver e tudo mais. Fora que ainda vai ter o conserto do driver dele e tudo mais. Vai ter aquela aprimoramento, enfim, vai ter uma construção em cima disso, né? Então, assim, a gente pode esperar algo muito bom para o próximo episódio. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a luta do Deep contra o Gav e o Rakia, que o Rakia não durou nem muito tempo. Meus amigos, que porradaria franca sincera. Tira batata e o Deep manipulando espada e vindo... Porra, não, tem uma cena que eu acho foda, que ele pega o Bach Magnum, carrega o Bach Magnum, bota atrás e usa o Bach Magnum como propulsor para vir na espadada. Eu falei, uau! O cara pode não ter a mínima noção de luta, mas o cara tá fazendo um estrago. O que o ódio não faz. O que enquanto aí pega um detalhezinho interessante. Em contrapartida que nós tivemos uma subtrama onde reflete que a vingança só gera mais ódio, só gera mais rancor, só gera mais solidão, tristeza. Solidão. E esse ciclo foi quebrado. A outra contraparte da história mostrou um Deep literalmente cego de ódio, tomado pela vingança, querendo apenas mostrar, apenas se vingar do Akagawa. Apenas isso que ele queria. Então, assim, cara, foi lindo. O interessante também é só isso, não. Você vê como essa vingança não só destruir, não só está destruindo ele, como também está destruindo toda a família dele. Está destruindo toda a família dele. Porque foi graças a isso. Teve que a Liz viu ele todo bugado, transtornado, o quê? E tomaram conta da empresa. Se ele não tivesse tão tomado pelo o ódio, a loucura daquele jeito, tinha chance de eles se unir entre os seres e conseguir até montar um plano que pudesse derrotar o Gav Vermelho e eles não continuam com a empresa. Não. Mas o problema da família ali, o Narutaki, acho que mesmo que o Jeep não tivesse conspirado contra a família,
para conseguir os recursos que ele queria para encarar o Gavi, mesmo que isso não tivesse acontecido, eles ainda assim, eu acho que eles teriam tido o mesmo destino, porque assim, eles não são muito inteligentes, taticamente falando, tá? Fato. E eles subestimaram, até o momento em que o Lango precisou ir para a rua, eles ainda subestimavam o Gavi. Tanto Não, que... eles só perceberam que o Shoma ele é uma verdadeira ameaça à família Stomach depois da derrota do Lango. Exatamente. Porque, assim, o Cheetah é uma garotinha mimada. A Cheetah era uma garotinha mimada. Então, assim, para eles foi pouca coisa. Para o Deep foi muito. Foi literalmente a morte para ele. Que a Cheetah era o mundo dele, né? A Cheetah era o mundo dele. Assim como o Deep era o mundo da Cheetah. Então, assim, tanto é que os dois sempre andavam juntos. Literalmente. Quando você corta aquela conexão, que eles eram gêmeos, basicamente, quando você corta a conexão de gêmeos, é como se uma parte de você tivesse morrido. Então, assim, para você ter uma ideia, como literalmente Gaga é uma série muito boa, ela tem uma profundidade tão grande que, se bobear, a gente pode perder horas falando sobre Gaga, mas a gente não pode. Mas, enfim, é uma série. A gente está agora que vai chegando nos episódios finais, a gente vai entendendo a profundidade de Gavi. Entende? Isso é muito surreal. Isso é muito surreal. Né? Isso é muito bom. E assim, e aquilo foi cinema, foi entregue. E aí, o Bebeto mandou uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Cadê? Tem uma pergunta aqui que o Bebeto mandou. Eu tenho um ponto. Deep deveria ter morrido? Aí eu faço a seguinte pergunta. Aí eu jogo essa pergunta para vocês. Eu queria saber de vocês no que vocês acham do Deep ter tomado aquele socão amassa quarteirão do Overgavi, que é a forma de força, deixando bem claro que é a forma de força, tomado o esmagamento e não ter morrido. Defendam. Das duas, uma. Ou a mudança dela fez com que ela tivesse uma resistência acima do Lango, né? E por isso ela sobreviveu. Ou o Gavi não quis matá-lo. O Gavi não quis matá-lo, né? Então pode ser uma dessas duas questões. Para mim, eu não gostaria que ele tivesse morrido ainda, porque eu acho que a série ainda tem planos para ele. Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Como personagem, ele ainda tem lenha para queimar. Mas eu acho que pode ser isso. Ou o Shoma não quis matar e meio que deu uma, né, segurada. Ou com a mudança, né, com a operação, ela ficou mais resistente do que o próprio Lango. Beleza. Naru? Eu concordo. Eu acho o seguinte, acho que poderia ser até um pouquinho dos dois. Tipo assim, a cirurgia deu muito nada, porque dá para ver a evolução dos Bitgavis do primeiro, conforme assim, eles cada vez vão ficando melhores. Então, com certeza, aquele Gavi que o Deep usou, ele era superior ao que o Lando usou. Mas, além disso aí, eu acho que, tipo assim, o Shoma, por mais que ele falou, não, eu vou acabar com você, ele, na hora, eu acho que bateu uma peninha, tipo assim, ele viu que o estado que o Deep ficou, depois que ele ferrou, ele matou a irmã dele, acho que ele sentiu um pouquinho de culpa, falou, cara, eu peguei um pouquinho mais leve, acho que ele soltou um pouquinho a mão na hora para forçar, tipo assim, eu vou esbagar, mas não vou botar aquela força toda. Eu acho que ele imaginou que a força que ele usou, por exemplo, no Lango, já poderia ser o suficiente para ou matar, ou pelo menos deixar ele bem ferrado a ponto de ele não conseguir fazer mais nada. O que não aconteceu. Tá. Ele continua. E tem outro ponto também, né, o Naru? O Lango, ele tinha que ser parado, porque Sim. ele realmente era uma ameaça. Agora, o Deep, ele só quer matar o Gavi. Só, ele não tá apenas por pura vingança. Exato.
E agora eu vou dar minha opinião. Eu concordo plenamente com vocês dois, mas assim, eu discordo num certo ponto. Eu não acredito que o Gavi, eu acredito que realmente o Gavi ele não tenha colocado toda a força dele, diferente de como ele lutou contra o Lango, que contra o Lango ele foi com tudo, inclusive carregando diversas vezes, né, utilizando a alternação de forma entre a forma Master e a forma Over, né? Então, assim, ele não colocou tudo de si, concordo plenamente com isso. E sim, concordo plenamente que a modificação para o Gavi Preto, pode ter dado uma resistência a mais para o Deep, mas o Deep ainda não tem o total controle absoluto sobre aquela forma, por isso que ele saiu destransformado, saiu todos orientados. Você tinha acabado de sair do bar, né? 6 horas da manhã, passou a noite bebendo. Acabou de sair, mais um pegou aquele open bar das 11 da noite até as 5 da manhã. Começou 6 horas da tarde da sexta, terminou às 6 Começou às 6 horas da tarde da sexta, parou às 5 horas da manhã de domingo para ir buscar o pão de manhã junto com a mortadela. E saiu naquele... Baqueadaço, mano. Baqueadaço. O cara foi literalmente atoprelado, né? Nem atropelado, é atoprelado. Saiu, passou a noite na farra, na hora de trocar de roupa, vestiu a roupa da mulher, largou a roupa dele lá. Mais ou menos isso. Quem nunca? Quem nunca? Principalmente... ainda bota o seguinte mais. Ele... pai nem mãe. Lembrando que ele tinha uma reunião no trabalho às 8 e ele era o responsável por apresentar o projeto. Não, ele chegando em casa perguntando cadê a fechadura que eu não estou enxergando. Cadê o café da manhã? Chegando em casa meio-dia. Basicamente ele chegando assim. Cadê a fechadura? Cadê? O café, por favor. Cadê a fechadura? Ele batendo na porta lá com o símbolo. Chegando em casa, a Lísia falando, bonito, né? Obrigado! Bota o símbolo na porta para ir pro mundo dos granudes, né? E tá lá batendo lá. Eu quero entrar! Deixa eu entrar, caralho! A Lísia, não vou deixar você entrar, não. Eu tô aqui bonito, estou aqui esperando você a noite toda. Deixa eu entrar nessa merda. Deixa eu entrar nessa Mas sabe outro... Aí ao fundo tocando. Abre a porta, Mariquinha. Nossa. Entregou a idade fudida agora. Na verdade, eu acho que tinha que trocar outra coisa. Tinha que estar trocando isso aqui, ó. Garçom. Não! Que nessa mesa de bar eu vou minha conta pagar. Naru, eu jurava que eu não iria usar isso, mas você, eu esperava que a série me fizesse fazer isso, mas você me faz... Que ódio. Enfim, mas sabe outro detalhe que leva a gente a crer que o Gavi não usou o poder total? Normalmente, quando ele usa a Final Form, segunda, terceira ou quinta Final Form, a Orver lá, e quando ele desce o cacete no inimigo, ele volta ao normal. Isso. Dessa vez, não. Ele gasta toda a sua força. Parece que ele não gastou. Tanto é que ele fica transformado lá, batendo papo lá. Ele continua transformado. Ele Tanto é que até o Uraki pergunta. Até que o Uraki até pergunta para ele. Você não vai atrás dele? Ele só não responde. Ele só tipo assim. Vou nada, noitada louca, vou para casa. Não quero, né? não quero. Não vou. Eu vou me envolver com gente maluca, gente bêbada, tá maluca. Só um minutinho aqui. Deixa eu responder um comentário aqui. O último comentário bota o último comentário do Arthur aí, primo, por favor. O mais que o Narutaki não tenha gostado tanto de Gavi, creio que ele gostou mais do que Gotcha. Sim. Eu já então, Arthur, Gavi, eu maratonei em poucos dias. O Gotcha, eu ainda não consegui sair do episódio 11. Já tem mais de um mês.
Acredite, Isso é ele tá mesmo. tendo. Até no off ele comenta comigo isso, até o Zumbi. Eu não consigo sair de Gotcha, porque eu falei, vai uma hora melhora. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho, confia, vai dar bom. Cara, eu tenho quase, eu não vou, eu acho que eu tô quase dropando. A chance de eu dropar nesse episódio é de Não vai 99,99%. Não vai flopar, não, porque você tem. Porque eu vou retomar RX essa semana, então você não vai flopar, não, tá? É que tem série, cara. É que tem série, cara, que é boa, é bom você maratonar e tem série que não é para maratonar, mano. Se você ficar assistindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: As Policiais do Espaço não são séries boas para você maratonar um episódio atrás do outro. É para você Talvez assistir Não, no caso Charivan, sim. Charivan é uma. Não, as três. As três séries. as três, Eu não estou dizendo que elas são ruins. Eu estou dizendo que não é bom você maratonar. Tô dando uma vezada só, não dá, não. Exato, porque a estrutura é cansativa, a narrativa é cansativa, a história central ela demora para rodar, ela roda no começo da série, ali no meio tem um pouquinho e só volta no final. E tem toda aquela estrutura das repetições, né? Do narrador explicando a transformação, o narrador explicando como que eles vão para o mundo. Pro mundo dos inimigos lá, enfim, não são boas para maratonar. Para você assistir 1 ou 2 episódios por semana, show, para maratonar, não. E tem série que não é boa você, por exemplo, tem série que não é legal você assistir um episódio só por semana, porque você quer consumir aquilo mais rápido. Gavi, eu sinto falta de tá maratonando, porque eu maratonei até o 36 e agora eu só posso assistir um por semana, e isso me faz falta. Provavelmente, Gotchard, se você começar a assistir aí um por semana, talvez seja mais fácil de você levar do que você maratonar. Mas então, Rodrigo, eu tava vendo aos pouquinhos um ou outro episódio. Eu não cheguei a ver. Eu não vi mais que 2 episódios. Ele não chegou a rushar, mas mesmo ele não rushando, ele tá tendo dificuldade. Ixi, vai ter que começar a assistir por minuto, então. Assista 1 minuto hoje, 1 minuto amanhã. Cara, tá osso, velho. Eu quero terminar. Vamos lá. Antes da gente ler os comentários, nota pro episódio, meus amigos. Eu quero começar dando a nota. Eu vou dar uma nota 8,5, com muito gosto e com muitos chocolates por cima, porque que episódio bonito. 8,5 com muitos chocolates por cima. Naru. Não, deixa por último. Tá, pô, então, Rodrigo. Eu vou dar um 8, mas é porque, ao contrário de todos vocês, eu não achei a luta ruim, mas eu esperava um pouco mais da batalha do Gavi com o Deep. E foi muito pouco. Eu acho que a série ela deu mais ênfase, né, para a parte dramática, né, do roteiro. A subtrama, a luta ficou logo ali no final. E aí não deu muito tempo de fazer muita coisa. Mas Gavi, um episódio de Gavi, assim, por pior que seja, ele ainda é um episódio que vale a pena assistir. Então eu dou ali... para falar a verdade, acho que o pior episódio de Gavi para mim foi o primeiro, por conta da estranheza, das balas, aquelas paradas todas. De resto, cara, 8, 9. Para esse aqui eu dou 8, mas é porque eu esperava um pouco mais da luta do Jeep com ele. Mas não desmerece o episódio. Não. É um episódio muito bom. Naru! Então, né, essa é a minha primeira nota para o episódio. Eu vou dar 2 notas. Primeiro, a nota para o episódio e vou dar uma nota geral do que eu achei pra série até o presente de momento. maratonar tudo na velocidade que eu maratonei. Até o presente momento. Como série, fora de questão. Eu vou dar literalmente um 9 em 10. Incrível, maravilhosa, sinistra, tem momentos que dá um medinho top pra caramba. Tá, o relacionamento... como é que eu vou dizer sem ser ofensivo? Homoafetivo? Eu não diria um afetivo, mas pode ser um afetivo do rato com o chato. Eu arrumei uns apelidos pros dois aí. O rato com o chato chega a ser... Chega a te despertar inveja, né, cara? Te dá uma invejinha. Tinha hora que me dava vontade de
É um pouco Chupar uma cansativo bala. às vezes. Tinha hora que É, não não, dava vontade de chupar uma Teve bala. alguns momentos que eu pensei, cara, eu quero voltar a ver de Cage. E eu gosto de Cage. Então, Ai, Nossa, Eternal, eu pensei num bagulho agora, mano, que eu fico com vergonha de mim mesmo, cara. tchau, Naruto. Depois dessa... mas assim, no geral, No série geral, 9. é um 9. Agora, pro episódio, eu concordo com o Rodrigo, a luta poderia ser muito mais caprichada. Elaborada. Muito bem, dava para ter feito muito mais coisas. Eu gostei muito, mas dá para ter caprichado mais. Então, eu vou dar um 8,25. Não é nem um 8,5, mas nem um 8, eu dou um 8,25. Até porque eu acho que ele poderia ter feito a coisinha mais sacana no finalzinho. Na hora da... Eu ainda acho que ele poderia ter o Ranto, ele poderia ter dado um susto um pouquinho maior pro Lobão. E deixa eu ver o que vocês estão combinando, que eu tô até com medo. Dá uma lida no privado. Vamos aos comentários aqui. Vamos aos comentários, né? Ai, vamos lá. Oh my God! Eu não, cara, eu não tanco isso. Olha, voltando a dizer, antes da gente ler os comentários, eu quero só relembrar a galera que tá chegando agora. Tem galera que não tá. Tem galera que tá chegando agora. Tem a pessoa que tá se inscrevendo agora no canal e tudo mais e tal. Galera, nós estamos com uma meta pessoal aqui de chegarmos até 1.000 inscritos até o final do ano. Se a gente chegar a uma meta de 1.000 inscritos, as caras e bocas que a gente faz aqui são por meio de piadas internas, conversas que não podem vazar, né? E fora que nós temos uma série de piadas internas e pesadas que a gente não pode falar. Mas se a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente vai fazer uma live. Vai ser uma live que vai durar, no máximo, 24 horas. Porque senão vão derrubar o nosso canal. Mas vai ser a live de piadas internas e pesadas do universo Raider. Então, não assim, só piadas, também vai ter momentos que... Algumas revelações de situações incríveis. Nossa. Momentos de 10 anos. Assim, coisas que a gente fazia no nosso podcast gravado e que a gente não pode fazer aqui na live, porque senão a diretriz do YouTube dá uma carcada na gente. Então, vocês querem ver isso? Vocês vão ver isso em live. Vai durar 24 horas, mas vocês têm que se inscrever. Então, galera, tá assistindo até agora? Dá uma possibilidade, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera e comenta para todo mundo. Toda semana tem uma resenha incrível com a galera do Universo Raider. E vem para cá para live. Toda semana, toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, pontualmente, né? Vem pro Raider, você também vem. Oh, meu Deus. Ai, vamos lá, vamos agora para os comentários. Eu sou o cara da sonoplastia. Exatamente. Fizeram comentários sobre o episódio de Bumbundia, beleza? Gabi acertando novamente. Concordo. Dessa vez não teve erro. Cirurgia. Mas é incrível ver o amadurecimento do Shoma. E ele, com o Gabi na forma Master, surrou a Jib sem dó. Né? Falando sobre isso aqui. Deep está sentindo culpa pela morte da Cheetah e do Lango. Sim, exatamente. Por isso que ele está completamente desequilibrado. As cenas de luta de Deep e Gabi foram maravilhosas. A cena do Gabi no alto. Porra, aquela cena que ele tá pendurado no ponto mais alto. Aquilo foi. Não, aquilo foi bonito pra caramba mesmo. O Deep é fraco, mas as cenas de ódio e loucura em que ele se envolve são muito boas. Sim. Passa uma interpretação muito boa, né? O ator é bom. O ator é bom, exatamente. Eu acho que podia colocar ele 5 minutinhos com o Bueiro. O Bueiro viraria outra pessoa. Sabia, eu vi essa virando a esquina. Eu tava olhando na esquina vindo, sabe? Tipo, tava vindo. Tá vendo? Peraí. Acabou de chegar aqui no GPS.
Tá ficando previsível. Tá ficando previsível. Peraí, chegou aqui, ó. Você foi previsível. Essa do Ranto foi a grande trama do episódio. Foi lindo. Foi cinema. Vamos combinar? Foi cinema. Ele rompeu o ciclo. Forgive, but not forget. Porra, adorei. Que quer dizer que a vingança nunca é plena, matar o menino. Eu traduzo aqui simultaneamente. Perdoar, mas não esquecer. Muito boa filosofia. Adorei. Prefiro do seu Madruga. Mas mostrou ser um verdadeiro herói. Perfeito. Nosso herói. A Glota parece ter a caçadora de traidores. Ela aterrorizando os funcionários no início do episódio. Depois matou o Granilde Lobo e vai correr atrás do Dente. No próximo episódio ela vai atrás do tio Dente. E dessa vez... Dramaticamente para o roteiro, ele precisava morrer, mas entregaram isso da melhor forma. Falou do Granilde Lobo, no caso, né? Assim, sim. Mas é aquela morte que a gente... Tanto é que eu e Naru, a gente estava falando assim, off, mas a gente estava falando que a morte do Granilde Lobo foi aquela morte, tipo... sabe? Aquela morte que você sabe que vai acontecer, mas quando ela acontece, você fica chocado do mesmo jeito. Né? O Granucci, para a história, já encerrou o que ele precisava contar. Infelizmente, a série fez isso para não lembrar que os estômagos são muito filhos. Sim, concordo plenamente. Foi bem olha como eu sou mal, eu mato as pessoas. Glota vai de base no episódio 40 com a nova forma do Rakia. Né? Concordo. Vai ter uma trama envolvendo o Dente, a Glota vai atrás dele. Até porque tem que dar tempo de ver quem é o vilão final, se é o Boca, se é o Lango volta. Gente, vocês estão insistindo na teoria que o Lango vai voltar, cara? Pelo amor de Deus. Segundo a Thalia, ele volta com o rabo cheio de doce. E é o isso rabo que eu quero cheio ver. de doce. É essa parada que eu tô querendo ver. E aquela cena tipo do gato. Isso. Gente, eu acho que... Vamos ser sinceros, eu acho que só essa ceninha... Eu acho que vocês mereceriam dar meio pontinho para suas notas, porque aquela cena dele no topo, na parte mais alta, assim, e o drone pegando ele de cima, eu acho que vocês deveriam rever sua nota pelo menos mais meio pontinho para cinemografia. Eu acho que é isso. Cinegrafia. A cinegrafia do episódio. O jogo de câmera que atuei atualmente sempre capricha em todo jogo de câmera. Verdade, foi cinema. Deep é refém do passado, é o Ranto até... por aí, faz muito sentido isso. Gente, ainda bem que ninguém falou que o Suga tá vivo, tá? Vamos esquecer essa teoria. Não quer dizer que não tenhamos esperanças. Que o episódio da morte da Glota seja como aquele Ranto versus Shoma. Adoro aquele episódio. Ranto versus Suga, né? Que ele quis dizer aqui. Ranto versus Suga. Seria agora sim. Eu tô tentando lembrar qual foi o episódio que eles lutaram. Ranto e Deep são quem move as... Caramba! Faz sentido isso para vocês? Eu acho que cada um tem seu momento. Inclusive o Shoma. Sim, mas assim, dizer que o Ranto e o Deep são quem movem a história para frente, faz sentido. Não, chega a ser. Para mim, não. Eu diria que quem move a história quem está movendo a história para mim é o próprio Shoma. É aquela questão de protagonismo dentro do limite, sem abusar do poder de ser protagonista, entendem? Na verdade, todos os personagens ali têm o seu momento. O que acontece é que, diferente de algumas outras séries em que tudo acontece com o protagonista, aqui as coisas são um pouco... É aquilo que eu já elogiei no roteiro de Gabi várias vezes. Não é que é dividida. São coisas que eu já elogiei no roteiro de Gabi várias vezes. Que o que acontece? O roteiro ele é mais palpável. Então, as coisas não acontecem só com o personagem principal, acontecem com ele e a volta dele, com outros personagens, que é uma vida que é normal, que é uma vida normal. Até mesmo a Sática já se envolveu em algumas coisas. Inclusive, quer ver outro ponto que eu reparei hoje? Eu falei, caralho, é um bagulho pequeno, mas é um negócio que traz substância, como diria minha avó, né? Traz substância para a série. Normalmente, em série Super Sentai, série Kamen Rider,
a galera tira o morfador ou o cinto do Bundório e se transforma. No caso do Gavi, o Gavi carrega o belt porque está colado na barriga dele, é a barriga dele, né? Sim. E o Hanto, ele se transforma com aquela arminha lá. Ele sempre tá com aquela bolsa marrom. Ele nunca tá sem ela. E a arma está E é ali. uma coisa constante. E é uma coisa até constante. é um detalhe mínimo que eles pegaram E é muito. uma assim. coisa palpável, é claro. Aquilo é uma coisa física. Ele não vai tirar de um bolso. Ele vai tirar da bolsa, tá ligado? Exatamente. Assim, E é uma coisa que, assim, é um... E o Urakia anda com aquilo dentro do casaco. Podemos entender que o casaco ele tem um bolso grande que ele retira. Sim, e o casaco ele é grande, não é um casaco colado que o cara abre e de repente sai uma arma desse tamanho, né? Ele é um casaco grande. Então, essas nuances de normalidade, de humanização do personagem, pé no chão, só traz mais substância para a série, cara. Eu acho isso muito legal. Eu acho que falta muito disso em Super Sentai. Boa, Rodrigo. Bem destacado. Eu acho o seguinte, velho. Os roteiristas de Gavi, eles deveriam montar um seminário e para os próximos roteiristas que vierem, assim, tá vendo isso? Foi feito desse jeito, com esse cuidado. Tá certo. Vocês querem fazer uma coisa boa? Façam, pelo menos, não precisa fazer igual, mas tenham o mesmo nível de cuidado com isso que eles tiveram com a série. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que depois eu quero saber a opinião do Eternal também. Eu acho que não é uma questão de você ter alguém dizendo ou fazendo. Eu acho que é uma questão de você quebrar alguns paradigmas de estrutura de série. Por exemplo, Super Sentai vem ao longo dos últimos anos, ou ao longo de praticamente todos os anos, criando personagens de humanização caricata. Eles sempre estão com a mesma roupa, sempre agem da mesma forma. Se você tirar isso, essa visão caricata do personagem e trazer mais para pé no chão, o personagem ele troca de roupa, ele tem uma profissão, mas ele não está vestido da profissão dele o tempo todo. Ele é forte, mas ele não precisa ser. Por exemplo, nos Estados Unidos, o super-herói, para você mostrar que o super-herói é forte, geralmente ele é o quê? Musculoso, ele tem músculos. Esse paradigma no Japão já não existe. O cara, seja mulher, seja homem, seja magro, seja gordo, ele é forte porque sim e acabou. Isso é uma coisa boa. Só que o que o Gavi está fazendo, que eu espero que as outras séries continuem fazendo, sejam dirigidas da mesma forma ou até melhor, é uma quebra de paradigma, porque assim, até alguns anos atrás, o Kamen Rider ele sempre estava ali com a mesma roupa, se vestindo do mesmo jeito, o cinto aparecia do nada. No Super Sentai, os morfadores, os relógios apareciam do nada, as espadas saíam do fiofó, enfim, até King Oger, aquelas espadas gigantes, os caras tiravam da onde? Do nada, você entendeu? Apesar de que em certos momentos, eu vou destacar, eu vou pegar em cima dessa teoria aí que você falou. Certo, em King Oger tinha aquele momento em que alguns andavam com as espadas em suas mãos, como, por exemplo, a Rita andava com a espada presa nas costas. Ali né? Se justificava. Aí era palpável. Qual é que é o nome? A amarela. Não lembro o nome dela, mas eu sei quem é. A amarela, o pessoal vinha trazendo a espada para ela, né? Aí os outros, o Gira andava com ela presa na cintura. E assim, aí é aquela coisa. Agora tem alguns momentos que realmente fica difícil de defender, como por exemplo, o Jeremy B puxar aquele transformador do mais absoluto fucking nada. Exato. E isso a gente tira como referência de outras séries de Super Sentai, e outras séries de Kamen Rider, como, por exemplo, eu vou citar uma série que eu amo de paixão, que é Forze. Forze é uma das poucas séries que eu amo de paixão, mas se você olhar pro belt do Forze, ele me puxa o belt do Forze, é assim mesmo. Aí aparece na câmera só, né? Tipo... só aparece... O corte do editor ali é perfeito. Então, parabéns para a edição da Twitch. Mas o corte, assim, não é uma coisinha minúscula que nem o do Ozo. E aí eu posso defender o Ozo, porque assim, o Ozo é um negocinho desse tamanho que
É mais Vai ou menos. botar na bolsinha, com esse escondidinho. É mais assim. palpável que ele está ali embaixo da camiseta, né? É mais ou menos do tamanho de um celular. Um pouquinho maior, talvez. Mas passa desapercebido. Agora, um porrolhão daquele, que era o Force Driver. E detalhe, o Gentaro, o protagonista, andava com umas roupinhas coladinhas. Então, meus queridos, bom senso. Então, eu acho que se a direção de Kamen Rider, Super Sentai, seja qualquer outro tokusatsu que vier a ser gravado, que vier a existir aí no futuro, tiver essas nuances de perceber que o mundo mudou, a gente já não é mais, as crianças já não são tão bobinhas como era antes, o público mudou, sabe? Acho que algumas coisas já podem ficar para trás e começar a se atualizar, entendeu? É diferente, por exemplo, tinha de Me Flash, você ter os relógios ali no braço o tempo todo e ser aquele negócio mais quadradinho, pequenininho. E você ter, por exemplo, o do Kirameja, que é uma roda de pneu aqui, mano, sabe? Não, um também que fazia muito sentido, que esse eu gosto de destacar também, que é de uma das minhas séries favoritas, que é Drive, que o cinto andava dentro do carro dele. Do carro, ou seja, exato. Ele já tirava ele tirava o cinto de dentro do carro, encaixava e fazia a transformação. A única coisa que ele já andava na mão era a pulseira para poder encaixar o carrinho. E mesmo assim, era uma coisa discreta. Exatamente. E detalhes palpáveis, aceitáveis. Legal. Dá para fazer o negócio direitinho. Aí a gente volta a fazer uma comparação esdrúxula com o X-Aid, por exemplo, que é aquela porrolhona verde fluorescente, que ele me puxa também do mais absoluto fucking nada, e do outro bolso ele me tira um cartuchinho para poder encaixar no... Correto, aí? Aí você literalmente brinca com a nossa cabeça e fala... Lógico... Aí, eu lembro de uma frase que o HR fala pra gente em todo o podcast, inclusive eu já vou mandar o zap aqui pro pessoal da carrocinha para não sacrificarem ele. Você tá procurando lógica em uma série de Kamen Rider? Você tá procurando lógica em uma série de Tokusatsu? Mas, tipo, Gavi coloca isso de uma forma pé no chão, que é completamente palpável, completamente aceitável, acessível. Né? Sim. Não é nada de exagerado ou esdrúxulo. E outra, tipo assim, eu acho que não sei se vocês vão concordar comigo, mas tipo assim, beleza, tá certo. O tanto Super Sentai quanto o Kamen Rider é pra criança, mas, cara, a Toei tem plena noção, conhecimento, que sabe a quantidade de adultos que assistem. Custa ela caprichar, pelo menos tem esses detalhezinhos discretos que uma criança pode não perceber, mas os adultos vão perceber e vão gostar. Se eles fizessem isso, assim, cara, ia deixar a série deixaria muito melhor e ia continuar de boa com a série para criança. Gavi é um exemplo disso. Sim. Pois é. Gavi a Sática é um desfile de moda a cada episódio, mano. Todo episódio ela tá com uma roupa diferente, cara, assim, tipo... Muito vou aproveitar, elaborado. Vou aproveitar aqui e continuar com os comentários, né? Vamos lá. Concordo com o Rodrigo, essa cirurgia da UP, sim. A gente chegou a essa conclusão. Até seres humanos ficam fortes depois da cirurgia, sim, com certeza. Tem isso mesmo do Bitter Gabi ficar mais forte a cada versão. Komura não dá ponto sem nó. Ele falou isso há poucos episódios. Revelações interessantes. Que o Bitter Gavi, ele é um Gavi que provavelmente ele possui uma evolução constante a cada usuário. Nós tivemos o Magen, quer dizer, nós tivemos o primeiro Bitter Gavi, né, que foi o experimento inicial. Depois nós tivemos o Magen e agora nós temos a Deep. E muito provavelmente, como eu especulo que seja, o Nielv, que vai ser o final boss, ele vai ter literalmente o Bitter Gavi perfeito. Quem sabe? Né? Vamos lá. Na verdade, os verdadeiros vilões dos... Por que vocês insistem que o Suga está vivo?
Ai, na verdade, eu acho que os grandes vilões são o Nielf, sim, concordo, e o Suga. Não! A trama do Ser Supremo. Eu ainda acho que o avô do Gabi, que segundo o Dente foi quem começou a desgraça dos doces, está nisso. Teorias. Por mais que o Narutaki não tenha gostado de... é verdade. E a teoria daquele cara da loja de doce ser o Final Boss. Que cara da loja de doce? O que o Shoma compra os doces? É verdade, aquele senhorzinho que o Shoma vai lá comprar doce. Aham. Marata, não fala mal de Time Ranger. Time Ranger é uma série que mora nos nossos corações. Ele não falou mal, ele só falou que maratonar é dormir. Pedir para dormir. Mas não precisa maratonar. Quer dizer que a série é ruim, que dá sono. Não, necessariamente. Né? Alguns episódios dão sono, sim, cara. Aquele primeiro episódio do Verde preso lá é que ele é ruim. Tá. Não, né? É verdade. Nem toda série de Super Sentai tem. Cara, nem toda série é perfeita. Então. O Márcio deu um 8.5.10, igual a mim. Tá show. Bebeto, seria a reviravolta demais se fosse o Cássio. Cara da mercearia. Seria cinema pra cacete. Já somos gaviúvas. Adorei esse termo. Boa! Depois de Viúvas da Manchete, né? Gaviúvas. Temos agora os gaviúvas. Gaviões. Rodrigo, concordo. O único episódio que bate 13 de verdade é o primeiro mesmo. Depois que você aceita, vai que vai, é verdade. Inclusive, sabe um episódio de Super Sentai que tem o mesmo problema? Battle Fever J. É o único episódio que causa estranheza, é o primeiro. Se você passar do primeiro, você vai embora de boa. Boa, tô pensando em maratona, tô pensando em assistir Battle Fever, então já vou me pegar nesse conceito aí. O Tokuverso mandou aqui, Kabuto dublado. Ele mandou, ele respira, né? Ele Kabuto dublado. Então, né? A gente ainda vai dar nossa opinião sobre o build dublado futuramente. Boa noite, Pamela! Seja bem-vinda aqui à nossa live. Corações. Desculpa, a gente só tá vendo seu comentário agora, mas seja bem-vinda aqui à nossa live. Roteiristas de Gabi poderiam ensinar muito em novela. Concordo. É impressionante que Komura, roteirista do Gabi, tenha escrito tão bem essa série. As séries centrais que ela escreveu são bem medianas. Eu não lembro quem. Eu vou depois procurar a série que ela escreveu, que eu fiquei curioso. A série que ela escreveu, e quem sabe a gente fala isso no próximo podcast. Tenho a impressão de que Kamen Rider dá chance a tratar temas de forma bem mais madura. Sim, mas o Kamen Rider sempre foi voltado com uma pegada um pouco mais madura, na minha opinião, na opinião da gente aqui do Rider, né? Por isso que o Busters é ótimo, as armas são teletransportadas diretamente no QG. É da Junko também, inclusive, eu acho. Beijo, Thalia. Muito obrigado. Melhoras aí para suas cólicas. E muito obrigado pelas suas teorias. Continue, que a gente amou, tá bom? Gabi está sendo bom por causa disso. Tem níveis de histórias que são para crianças e outros são para adultos. Gabi tem se mostrado um roteiro muito mais adulto e muito mais maduro que muita série de Kamen Rider por aí. E o Arthur confirmou que Battle Fever é maravilhoso. Eu vou dar uma chance para assistir Battle Fever, então. Senhores, terminamos aqui a nossa live de hoje. Eu acho que realmente interagir com 3 pessoas é muito melhor. Eu acho que eu vou mandar um zap aqui para a Carrocinha. Enquanto eu... Não, deixa do jeito que tá. Já ouviu falar daquele ditado que time que tá ganhando não se mexe? A Toei já informou que não vai ter filme de 10 anos de Gavi, porque ele vai estar no hospital passando muito mal com diabetes e os caralho. Tomando insulina na veia. Tomando insulina na veia, não vai poder participar.